Graças e paz, amado irmão, bem-vindos ao nosso devocional. Eu declaro sobre o seu dia o favor do Pai, a proteção do Espírito Santo, que o Senhor te conceda o espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. Amém? Bom dia, nós estamos no devocional dos Salmos, chegando ao Salmo 131 hoje, aleluia. Brevemente terminaremos os Salmos. Que bênção, que abençoado foi esse período. Amém. E será certamente melhor nos que virão. Amém. Bom dia, Teodoro. Bom dia, aleluia. Pese, Tice. Amém. Bom dia, Jair. Bom dia, Jorge. Bom dia, amados irmãos, professor Dilnei. Glórias a Deus. Bom dia para vocês. Amém. Como estão as coisas? Glórias a Deus, aleluia, amém, a Jesus seja o louvor, a glória para sempre, amém. Bom dia, pastor Samuel, Joaquina, Guarni e Clécia, Jorge, Guilherme, amém, Amália, aleluia, louvado seja Deus. Hoje, um salmo curto também, o salmo 131, um salmo de Davi. E é um salmo que fala sobre o descanso da alma. Davi aprendeu a comandar a sua alma. Em vários salmos, e eu repeti isso muitas vezes, e a ênfase é importante, que você pode dizer: ó minha alma, espera no Senhor. Ó minha alma, descansa no Senhor. Ele diz em outros salmos: ó minha alma, porque está abatida, espera no Senhor. Amém? Bem, o salmo diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Lembre-se que este foi o grande rei Davi. Quando ele estava ofertando para o tabernáculo, o templo de Moisés, ele ofertou toneladas de ouro da sua riqueza pessoal. Amém? Mas veja que ele não procurava coisas grandiosas para si. Davi tinha o foco no Senhor. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Você sabe, para você obter luz, revelação, conhecimento de Deus, você precisa ter um coração puro. E ter um coração puro é ter um coração voltado para Deus. Quando o seu coração é voltado para Deus, seu coração é consagrado ao Senhor. Significa que o Senhor é o primeiro na sua vida. Independentemente das coisas que você tem, riquezas ou coisas grandiosas ou não, você tem o Senhor como seu bem maior. Davi disse isso: Senhor, não tenho alguém além de ti no céu, e não tenho outro bem maior a não ser o Senhor aqui na terra. Então o foco é Cristo Jesus, amém? E assim deve ser conosco. Se você quer ver Deus, precisa ter o coração puro. E o coração puro é simplesmente o coração que se volte para Deus. Volte-se para Deus com sinceridade, com honestidade, com autenticidade. Não caia na religiosidade, nas prisões da alma. Volte-se para Deus. Tenha um coração para Ele. Amém? E o Senhor fará grandes coisas na sua vida. E Davi segue dizendo: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Uau! Como essa criança é a minha alma para contigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Que lindo. Davi diz que ele dizia para sua alma: espera, alma, no Senhor. Acalma-te. Descansa no Senhor. E você sabe, a nossa alma é muito agitada. Você pode ser mais agitado nos pensamentos do que com o corpo. Tem pessoas que têm um turbilhão de pensamentos. A Bíblia diz: aquieta-te e você saberá que Deus é o Senhor. Então, aquietar a alma para contactar o Espírito é uma chave para o seu crescimento, seu avanço espiritual. A alma é agitada, os pensamentos, preocupações, as ansiedades da vida. O diabo usa a mente como um campo de batalha e tenta turbinar sua mente com pensamentos, às vezes, desconexos. Você pensa numa coisa, depois na outra, depois na outra, depois na outra, depois na outra, depois na outra. A mente fica completamente confusa, complexa.
A mente está, às vezes, debaixo de ataque, as suas emoções sofrem, o seu corpo sofre por causa dessas coisas. Você não tem direção, não há paz, não há sossego, é uma turbulência dentro de você. Mas Davi faz essa analogia, ele diz, olha, como uma criança que está chorando, já viu? Né? Você que é mãe, né? Você que já teve filhos pequenos, a criança berra, o pai pode pegar no colo, tentar fazer ela silenciar, mas a criança quer o colo da mãe, ela quer o alimento, ela quer o sustento. Quando ela toca na mãe, ela silencia. O recém-nascido, no parto, sai berrando, e tem que berrar mesmo, né? Até recebe umas palmadinhas para berrar, para limpar pulmão, etc e tal, mas ele grita. Quando coloca perto da mãe, ele silencia, ele acalma. Aleluia, que figura linda. E Davi então diz, Senhor, assim é a minha alma diante do Senhor. Eu não sou soberbo no coração, eu não confio em mim. Sabe, quando você ora, você mostra a sua dependência de fraqueza diante de Deus. É a dependência da graça, porque a graça só pode fluir sobre alguém que é fraco, que reconhece que não pode diante do Senhor. Eu não posso vencer, eu não consigo vencer a ansiedade, eu não consigo vencer as coisas espirituais, eu preciso da graça. E você obtém graça quando reconhece que não pode, quando você ora, quando você diz, Senhor, entra no meu dia, Senhor, favorece-me nesse dia, abençoa as obras da minha mão, Senhor, me faz conhecer os teus caminhos, me faz conhecer a tua mente, guia-me, ó Espírito, me torna sensível a ti, que eu possa ouvir a tua voz, eu posso ouvir a tua voz acima da minha própria, que eu possa ouvir a tua voz acima de qualquer voz, que eu não faça as coisas de maneira normal, mas que haja sobre mim a tua presença, a tua unção, me fortalecendo. Tudo que eu fizer seja para o louvor da tua glória, que haja vida fluindo da minha vida, que as minhas palavras sejam de graça, sejam de autoridade, que a minha percepção seja sensível ao teu Espírito, aquilo que o Senhor quer me mostrar, aquilo que o Senhor quer me ensinar. Amém? Bem, Davi teve um episódio na vida dele muito interessante, onde a alma de Davi e dos seus valentes entrou em completo desespero. Mas Davi saiu de lá. Davi, por várias vezes, encontrou-se em situações onde a sua alma estava abatida, e ele aprendeu a sair dessa situação. Você sabe, você não pode deixar a sua alma se fatigar. A alma pode se cansar. Hebreus diz que nós devemos considerar o autor da fé, Jesus Cristo, considerar a oposição que ele sofreu para que não nos fatiguemos e desmaiemos na nossa alma. Veja, a alma pode chegar num estado de desmaio, de total passividade, de infertilidade, de não conseguir produzir nada, de não ter atitude, de ter uma visão sobre si depreciativa, negativa, deprimente. É a alma que se abate, o seu espírito não. No seu espírito está a força de Deus, está o próprio Deus, o Espírito Santo. Então a nossa alma precisa ser cuidada. Por isso que Paulo também disse, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então, desfalecimento da alma. A alma pode desfalecer. Um relacionamento complicado no casamento, que não se resolve, a alma vai definhando. Às vezes você está fazendo bem, procurando fazer o bem e nada acontece, não há uma resposta, não há uma colheita. Então a sua alma tende a definhar, desfalecer. Bem, e o que Davi fez? Davi que escreveu esse salmo, Davi que comparou-se a essa criança no colo da mãe, dizendo, minha alma descansa em ti, Senhor. É essa minha posição. E esse é o segredo na sua vida espiritual. Amém? A paz está dentro do seu espírito. A alma é perturbada por muitos pensamentos, agitada, até às vezes na presença do Senhor, servindo ao Senhor. Lembra de Marta e Maria? Jesus falou, Marta, Marta, você está inquieta e agitada. Você está preocupada com muitas coisas. Marta estava diante de Jesus. Jesus estava na casa dela. A unção em pessoa, Deus em pessoa, a luz em pessoa, a graça se manifestando, o amor preenchendo aquele lugar, a
paz que não poderia ser definida por palavras, estava ali, o próprio Cristo, Deus ali na casa dela, mas ela continuava agitada. Então você precisa escolher o descanso. Jesus falou, Maria, sua irmã, escolheu a melhor parte. Então significa que permitir a alma agitada ou não é uma decisão. Então você tem que decidir e praticar, obviamente, aquilo que a Bíblia ensina para que a sua alma não desmaie. Porque quando você desmaia, você desiste de tudo. Sua alma se fatigou, cansou, você não aguenta mais. É o fim do caminho. Chega, você não quer saber de mais nada. Então seja rápido para atuar e não permitir que a sua alma se fatigue. Amém? Bem, esse episódio na vida de Davi está em 1 Samuel capítulo 30. E eu quero ler para você. Diz assim, sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ela queimada, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi veio de uma batalha com os seus soldados, seus valentes. Quando chegou na cidade que ele estava residindo, Ziclag, os amalequitas haviam levado tudo, né? Não mataram ninguém, mas levaram as esposas, os filhos, as mulheres de Davi. Bem, a Bíblia diz, Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas, cada um. A Bíblia diz que eles ergueram a voz, eles choraram em voz alta, até não terem mais forças para chorar. E todos começaram a acusar Davi, culpar Davi, e querendo apedrejar Davi. Imagina que situação desesperadora, angustiosa. Ele fez uma convocação, os homens foram lutar com ele, ele foi rejeitado pelos filisteus, porque o filisteu era o inimigo e Davi estava se unindo, né, a parte desses filisteus para lutar por eles, fugindo de Saul. Ele achava que teria abrigo lá na terra dos filisteus, recusaram Davi, então ele fez uma escolha, ele levou toda a sua tropa, e quando voltaram, a escolha foi errada, que levaram cativos, né, os filhos, esposa, roubaram a cidade, queimaram a cidade. Imagina, perdeu tudo naquele momento. E ainda aqueles que eram seus valentes se voltam contra ele. Imagina você ser líder de célula, imagina você pastor, imagina você líder de algo. Você fez tudo com o coração correto, talvez você escolheu errado, mas ninguém interpreta o seu coração. As pessoas começaram a acusar, a querer matar Davi. E o que Davi fez? O que você faria nessa situação? Você sairia correndo, desesperado? Você sairia xingando todo mundo, dizendo, esse povo ingrato, essa turma que não quer nada? Você faria um discurso? O que você faria? Não, as pessoas querem te matar. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Aleluia. Que chave. Davi conhecia a presença. Davi sabia como induzir o seu coração e não permitir que a sua alma, ao ponto do desespero, caísse na morte. Foi isso que Paulo também diz. Muitas vezes atribulados, mas não destruídos. Muitas vezes. Muitas vezes a alma pode estar debaixo de intenso ataque, decepções profundas, mas você não pode cair no estado inerte da alma. Não pode deixar a sua alma chegar à fadiga, ao desmaio. Compreende isso? Sua alma pode desmaiar. Bem, isso envolve suas emoções, sua vontade, né? E, obviamente, seus pensamentos. Aí olha o que fez Davi. Então ele se reanimou no Senhor e disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, o sacerdote que estava com ele. Traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe Davi. Então Davi consultou ao Senhor, dizendo, perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor, persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Aleluia.
Que chave poderosa, querido, para nós, para você, para os momentos de dificuldade extrema na nossa história. Corra para o Senhor. Amém. Corra para o alto refúgio, para a torre forte, para a rocha inabalável. Corra para Deus, corra para a presença de Deus. Foi isso que Davi fez. Então você vê que aqui eles chegaram num estado extremo de desânimo. Existem coisas que geram, né, de fato, desânimo. Aqui foi uma situação de desespero. Bem, então era uma crise. Eles começaram a chorar. É absolutamente normal você chorar, mas quando isso te leva ao extremo da sobrecarga, né, do peso, do cansaço, e você deixa a sua alma, né, no chão, ou afundada, você enterra sua cabeça, né, na terra, isso significa que você está permitindo que esses pensamentos malignos, esses pensamentos de vozes estranhas que entram na sua mente, derrube você. Então você pode ficar certamente desanimado por isso. Você pode ficar desanimado e normalmente quando você fica desanimado, você tende a culpar alguém. Eles começaram a culpar Davi. É a natureza carnal. Eu preciso achar um culpado, mas é por causa da minha esposa, é por causa da igreja, é por causa do pastor, é por causa disso, olha o que eles fizeram comigo, olha como eles são injustos comigo. É sempre alguém, aquele pensamento de vítima, o vitimismo e o coitadismo, que são duas enfermidades da alma. Você não pode entrar no vitimismo e no coitadismo, jamais. Bem, e Davi, então, diante dessa grande situação terrível, o que ele fez? Ele reanimou-se no Senhor. Aleluia. Amém. A estola sacerdotal era a veste do sacerdote. Davi era rei, mas também era um sacerdote. Ele tinha unção sacerdotal sobre si. Davi foi a única pessoa do Velho Testamento que tem as 3 unções que nós temos da Nova Aliança. Ele viu a graça do Senhor. Ele disse que a graça é melhor que a vida. Davi tinha unção de rei, nós temos a unção para reinar, fomos feitos reis. Ele tinha a unção sacerdotal, por isso ele vestiu a estola sacerdotal. Se outro vestisse, morreria, não poderia profanar esse objeto sagrado que só o sacerdote poderia usar. E Davi foi profeta, a Bíblia diz que Davi era profeta e profetizou muitos dos salmos. Profetizou, né, no Salmo 22, a cruz, o momento da cruz de Cristo Jesus. Então veja que Davi aqui toma a estola sacerdotal. O que isso significa? Ele foi orar. Ele foi orar. Orar. No domingo agora eu preguei que você deve viver as oportunidades de Deus. Quando você ora para ter êxito, quando você ora para buscar a Deus, você se posiciona no lugar, na posição para desfrutar das oportunidades, das vitórias de Deus em Cristo Jesus. A única maneira de você estar no lugar certo ou sair da aflição que você se encontra é orando. Orando. Não tente sair, não tente agir sem orar. Eu sei que as pessoas, né, na nossa cultura hoje não, saia fazendo alguma coisa, vai, chuta a porta, faz alguma coisa, mas não siga o pensamento do mundo, siga o pensamento da Bíblia. Reanime-se no Senhor. Reanime-se no Senhor, fique na presença, busque a presença, ore no Espírito, louve a Deus, chore diante do Senhor, mas sinta o toque do Espírito Santo fortificando a sua alma, porque a alma pode desmaiar, a alma pode fatigar, a tal ponto que você desiste da vida, Então a alma tem que ser cuidada, o seu Espírito comanda a sua alma. Bem, então Davi, o que ele fez? Ele foi e orou ao Senhor. E a Bíblia diz que ele seguiu aquele bando que destruiu toda a cidade. Parte dos homens, de tão exaustos que estavam, não seguiram com Davi. Apenas um grupo seguiu Davi. Eles já não tinham forças, estavam, né, com a alma debaixo dessa pressão. Mas Deus lhes deu a vitória. Davi disse, Senhor, e é assim, a oração é um diálogo, a oração é uma coisa comum, a oração não tem que sair da formalidade e entrar na intimidade. A oração tem que ser você falando com uma pessoa, que é Deus seu Pai, no nome de Jesus.
Você tem livre acesso pelo sangue de Jesus. Davi, olha a linguagem dele. Ele falou, Senhor, eu persigo esse bando. Senhor, eu vou alcançá-lo, Senhor. E o Senhor disse, sim, persegue-o, porque de fato os alcançarás. E vai tirar e vai trazer tudo de volta. Então Deus deu a resposta. Aonde Deus dá a resposta? Quando você busca, quando você pede. Deus não entra na sua história se você não o convida. No Salmo 130, que nós vimos o anterior, o salmista disse, das profundezas chama-te, ó Deus. Lembra? Invoca o Senhor. Invoca o Senhor. Invoca. Os problemas são graves, são terríveis, queridos. Invoca o Senhor. Fale, Senhor, eu vou te invocar nesse problema agora. O que eu faço, Senhor? Eu vou, eu fico. Senhor, eu espero em Ti, eu descanso em Ti, eu sei que o Senhor fará. E o Espírito Santo vai alinhar as coisas. Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito. E você vai receber milagres de Deus. É tão simples, mas tão profundo. É tão simples, mas tão poderoso. Porque isso mostra sua fraqueza, sua dependência da graça. E não era assim que Jesus vivia? Jesus disse, eu não faço nada sem que o Pai tenha feito. Eu não ajo se o Pai não agiu. Eu não saio se ele não saiu. Eu fico observando o Pai. Se ele não fez, eu não faço. O que ele fala é o que eu falo. Ou seja, total dependência. Jesus vivia em total dependência do Pai. Ele disse, as minhas palavras não são minhas, são dele. O que eu faço não são as minhas obras, é o que eu vejo fazer. O que é isso? Dependência. Ora, você é filho de Deus como Jesus é e como era na terra. Nós podemos depender do Espírito Santo. Você precisa saber como o Espírito Santo fala. Ele fala pela paz interior, pela quietude na alma. Quando a alma está agitada, você tem dificuldade de discernir e perceber a paz. Por isso, aquieta sua alma, comande a sua alma a se aquietar. Uma das maneiras efetivas, poderosas para você fazer isso, muito fácil, é ore no Espírito Santo. Ore em outras línguas. E ore, ore, ore e não pare, porque a Bíblia diz que este é o descanso. Artigo definido. O descanso. O descanso é o Espírito Santo envolvendo a sua alma. E ele faz isso quando você edifica o Espírito. Amém? Amém? Que poderoso isso. Amém? Então, não procure alguém para culpar. Amém? Não tenha uma reação de desespero. E também não se encha como os homens de raiva e amargura, né? Tentando culpar Deus, culpar as pessoas. Não se encha disso. Vá buscar o Senhor. Não caia nas ciladas da amargura da alma, das crises que tentam, né, desmaiar e abater a tua alma, mas entra no descanso do Senhor, no sossego da presença de Deus. É assim que nós vencemos. É assim que Deus trabalha ao nosso favor. A Bíblia diz que quando nós descansamos, o Deus da paz, é o Deus do descanso, Deus de Shalom, o Deus de Shalom, em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. A terra de Canaã, que é o desfrute de toda a herança, é o desfrute da casa boa, cheia de frutos bons, de coisas que eu não plantei, mas eu vou desfrutar. Essa casa está em Canaã. Canaã significa descanso. Amém? Descanso. Então você tem que descansar. Tem que descansar. Lute para descansar. Amém? Esforce-se para descansar. Bem, parece ser um contrassenso, uma antítese. Mas a Bíblia diz que você tem que se esforçar para entrar no descanso. Então, o seu foco é descansar. Não faça nada agitado, perturbado. Compreende isso? Porque quando você entra nessa arena, você pode entrar numa aflição na sua alma, desespero, culpar os outros e ser vítima, né? Vítima das circunstâncias. Não, não. Volte para o Senhor. Anime-se no Senhor. Amém. Louve a Deus de todo o seu coração. Abra sua boca e comece a louvar o Senhor. E faça isso em voz alta. Procure um lugar. Vai fazer uma caminhada e comece a orar no Espírito. Põe um fone de ouvido. Vai ouvindo louvores. Vai ouvindo, vai declarando o que você é, o que você é, o que a Bíblia diz que você é, o que você tem em Cristo. E comande a sua alma. Alma, descanse em nome de Jesus. Descanse no Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Que palavra, amém, poderosa.
essa palavra, amém? Veja a imagem então de Davi, que vê uma criança, né, um bebê, até o recém-nascido, pós-parto, que está gritando aos berros, mas quando encosta o neném na face da mamãe, assim, no colo da mamãe, na mãe, ele silencia. Ele sente o batimento do coração, ele sente a presença da mãe, e só por sentir essa presença, ele descansa. Assim deve ser a sua alma. Oh, na presença do Senhor, ela tem que encontrar descanso. Oh, como eu amo a presença de Deus, como eu suspiro, como o Davi, eu clamo que o Senhor nos dê presença no dia a dia, presença nas reuniões, presença nos cultos, presenças no treinamento, quando estamos juntos, andando sozinho, presença de Deus. Porque é algo poderoso quando você considera a presença e tem a percepção da presença de Deus. Significa que Deus está te envolvendo ali. Há uma redoma te envolvendo de graça, de verdade. E você vai perceber que às vezes você começa o dia ouvindo a live e o seu coração está cheio. Você sai e sente a presença de Deus. É um sentimento no espírito, obviamente, não é algo da alma. É no seu espírito, só que ele está transbordando que invade a sua alma. Mas você vai ver que no dia a dia, logo você perde isso. Perceba essas coisas. Logo o diabo rouba, as circunstâncias tendem a roubar. Então procure desenvolver esse tipo de relacionamento. Como? Uma das maneiras, olhe no espírito. Outra maneira, considere Jesus. Pense em Jesus. Pense nos céus. Pense nas realidades da Bíblia. Você pode usar tudo para apontar para Jesus. Não estou aqui, né? E posso olhar, né, para a natureza, posso falar, oh Senhor Jesus, a natureza anuncia o Senhor. Tu és o ar que eu respiro, Jesus. Oh Jesus, você vai comer, você pode dizer, Senhor, tu és o meu alimento. Você bebe, Senhor, tu és a minha água. Tudo aponta para Jesus. A Bíblia diz que ele é a plenitude e ele enche tudo em todos. Significa que tudo está preenchido e anuncia Cristo. Ele é o autossuficiente. Amém? Em nome de Jesus, que esse Deus amado, seu Pai, que é o Shaddai. Shaddai é a figura da mãe que amamenta a criança no seu peito, que recebe toda a provisão, todo o descanso, todo o nutriente e traz para a sua alma paz. Em nome de Jesus, shalom sobre o seu dia, que todas as suas ansiedades sejam colocadas nas mãos de Deus, e Ele vai trazer paz ao seu coração, paz à sua alma, vai te levar aos caminhos férteis, às veredas de fartura, segundo a palavra de Deus, quando você descansa no Senhor, amém? Então comande a sua alma, não aceite os pensamentos errados, comande os pensamentos, diga para a sua alma, pense na palavra, reanime-se, pois, no Senhor. Amém? Reanime-se, pois, no Senhor. Aleluia. Glórias a Deus por esse dia de grandes expectativas, porque aquele que é fiel certamente cumprirá a sua boa palavra na sua vida, na sua história. Em nome de Jesus, abraço carinhoso a todos. Amém, Jair. Amém, Joaquim. Amém, Sueli, Sérgio, queridos. Amém, Jorge Fran. Abraço carinhoso a todos. Não deixe de compartilhar com a sua célula, com os seus irmãos, a palavra de Deus. Aleluia. Como é bom recebê-la, como nos edifica. Louvado seja Deus por isso. Amém. Amém. Abraço carinhoso. Até amanhã.